Então, na ação Sob penal licença, vou precisar 503, inferir. 52, Vou precisar inferir o 63, evento. 15. Continuidade do depoimento do senhor Demir Bendini. Senhor Demir Bendini, foi lhe mostrado um documento aí pela sua defesa. A pergunta, então, doutor. Só para contextualizar, então, Excelência, Ficou gravado. ficou gravado na passagem anterior, então perfeito. Indagado sobre esse documento no seu interrogatório, o senhor Marcelo Odebrecht disse que essa inscrição AM, que está sobre uma anotação, aspas, 17 versus eficácia, se referiria supostamente ao senhor. E perguntado sobre mais detalhes a respeito dessa resposta que ele deu, ele disse que AM seria uma referência a amigo. Por acaso o senhor é conhecido por alguém como amigo? O senhor Marcelo Odebrecht já chamou o senhor assim alguma vez? Não, ele me tratava como coloquialmente, como todas as pessoas, própria pelo meu apelido, né? E, aliás, todo o mercado tratava em relação a mim pelo apelido. Qual é o apelido que o senhor é conhecido no mercado? Dida. Dida. Inclusive constante aqui no tópico da nota, né? Diferente do que consta em cima da anotação 17 versus eficácia. Queria ainda perguntar para o senhor, há 3 imagens no topo da folha 29 da denúncia, apenas para referência de todos, que seriam 3 supostas requisições feitas lá no tal Departamento de Operações Estruturadas da Odebrecht, que teriam, segundo a tese acusatória, servido de suporte para os pagamentos supostamente feitos ao senhor André Gustavo. Consta que um codinome Cobra. O senhor é conhecido como Cobra? Alguém chama o senhor de Cobra? Nunca na minha vida tive qualquer relação em relação a isso, só vim saber disso nos autos e não entendo nem o porquê dessa citação. Perfeito. Há um documento encartado aos autos, mais especificamente, processo 5030-176-78-2017, está no evento 85, anexo 36, página 1, que eu vou pedir licença ao juízo para exibir ao senhor, Bendinho, que tem algumas anotações no pé da folha, as quais foram referidas no seu decreto de prisão a respeito de motorista. Só essa parte aqui de baixo? Exato, a parte referida no seu decreto de prisão são essas 2 últimas anotações aí na parte de baixo da folha. Tá. Eu gostaria de pedir ao senhor, se o senhor tiver condições, de explicar o contexto dessas anotações. O senhor pretendia fazer alguma ameaça ao motorista, de alguma forma cercear o depoimento que ele ia prestar? Enfim, eu queria que o senhor esclarecesse o ponto. Esse é um caso que ficou até publicizado, na época até pela imprensa, por indicação, né, e por convencimento de um ex-vice-presidente que havia sido exonerado do banco. Esse cidadão, esse motorista, o seu Ferreira, ele compareceu junto com um jornalista e com essa pessoa perante uma procuradora em São Paulo, fazendo uma série de ilações e todas controvérsias e que não batiam. Ele mudou esse depoimento umas 3 vezes, assim por diante. Foi aberto um processo de investigação por parte lá do Ministério Público de São Paulo, que envolvia uma série de situações. Isso, a procuradora deu bastante entrevista para a imprensa, isso acabou causando bastante sabores à minha imagem pessoal, e foi aberto então um processo de investigação, como eu disse. Esse processo foi conduzido pela Polícia Federal, lá em São Paulo. Eu fui ouvido também, enfim, e ao final desse procedimento, restou que a procuradora não viu elementos para me acusar ou me indiciar, né? Eu não sei qual é o termo correto. Acabou indiciando um gerente do banco, né, em relação a uma operação que ali constava. E nessa condição isso não foi aceito pelo juiz federal, que era onde foi encaminhado,
e ela recorreu ao Tribunal Regional Federal, também foi recusado, esse assunto foi arquivado, eu cheguei a ser denunciado, e na sequência, para defender a minha honra, a minha imagem, eu abri um processo civil em favor desse motorista para que ele confirmasse aquelas afirmações que ele havia feito, que eram todas afirmações mentirosas. Nesse processo, ele então fez uma transação judicial lá com o juiz, acho que da comarca de Guarulhos, admitindo que ele era mentira, que ele não tinha como provar nada daquilo, e recebeu uma pena lá, prestação de coisas comunitárias. Estranhamente, tão logo ela abriu-se ela tomou esse depoimento e houve um procedimento lá, um processo de investigação, isso passou a ser, a assessoria de imprensa do banco passou a ser procurada por 2 repórteres que queriam publicar uma história, uma tese que eles tinham em relação a essa história, e como é procedimento padrão no banco, a assessoria de imprensa aciona a área que foi citada, né, na suposta denúncia, e o próprio departamento jurídico, e por óbvio sim, eu mantive todo um acompanhamento desse processo, eu era atualizado todas as vezes, cada fato novo que isso ia acontecer, mais especificamente o jornalista que vinha trazendo esse tipo de situação, ele está até citado aqui, só para contextualizar. Nexo Leonardo aqui, né? E então eu mantinha as informações que eu recebia da própria área do banco, seja da área de imprensa ou da área jurídica, eu ia marcando, até porque se um jornalista ou um outro jornalista me abordasse, eu queria saber quais estavam sendo o andamento disso. Sobre a anotação especificamente, pelo que eu estou entendendo aqui, haveria uma declaração do motorista que teria sido proposto um encontro com ele no dia 1º de maio e uma ligação no dia 5 de maio, que seria para dissuadi-lo a não depor no Ministério Público Federal. Primeiro que eu acho que já havia até o depoimento, mas isso aqui são as palavras que ele teria dado no processo, e que o diretor jurídico me atualizou em relação a esse tema. Então, resumindo, uma anotação sua posterior ao depoimento, sobre o teor do depoimento. Exatamente. O senhor tinha algum plano de dissuadi-lo, procurou? Era uma pessoa totalmente mandou alguém procurá-lo para fazer? Uma pessoa totalmente desequilibrada do ponto de vista emocional, e também havia sido demitido da empresa terceirizada que era contratada pelo banco por onde ele era contratado. Inclusive ele tinha feito uma determinada série de irregularidades, a empresa o demitiu. E face a esse desequilíbrio, né, emocional que ele tem problemas mentais, ele começou a haver um sentido de perseguição e se virou contra mim numa história sem pé nem cabeça que, conforme eu já disse, o próprio Ministério Público Federal sequer abriu o processo. As ligações entre ele e o senhor na data do depoimento? Isso não precisa responder. Mais uma pergunta que eu queria dizer. O senhor, no seu depoimento, referiu medidas que foram tomadas para apertar fortemente a Petrobras. Para apertar forte, as palavras do senhor, nossa gestão apertou fortemente a Odebrecht. E o senhor referiu alguns atos. O senhor explicou sobre o afetamento de uma sonda, o cancelamento de um contrato que teria gerado aí algum prejuízo ao Odebrecht ou contra a posição do Odebrecht, e o senhor falou brevemente sobre a negociação do preço do nafta envolvendo Petrobras e Braskem. Sobre esse segundo tema, o senhor poderia, ainda que brevemente, situar como é que isso favoreceu a Petrobras em detrimento dos interesses aí da Odebrecht? O sentido de apertar não era apertar a Odebrecht especificamente, mas sim as empresas fornecedoras de uma forma geral. Até porque, pela situação financeira que se encontrava a empresa, a gente precisava cortar muito a questão das despesas que a empresa tinha contratado. Nós renegociamos quase todos os contratos com fornecedores. Especificamente em relação ao Odebrecht, existem alguns fatores, a gente está tratando de Odebrecht porque é objeto aqui desse processo. Eu acho que o caso da sonda já foi explicado. O caso da nafta é o seguinte: a Braskem, que é uma processadora de produtos químicos e cuja matéria-prima principal é a nafta,
ela é uma empresa que ela tem a participação societária da Odebrecht e da própria Petrobras. Quando eu cheguei na empresa, havia uma situação onde esse contrato tinha se vencido no ano anterior, em 2014. A diretoria anterior fez alguns aditivos prorrogando essa situação desse contrato, e se gerava uma inquietude muito grande no setor químico em relação a essa renovação. Mas aí, pela minha experiência, pela experiência da diretoria, nós tínhamos uma convicção muito grande que transação entre partes relacionadas tem que ficar claramente comprovado aos acionistas minoritários que a empresa, no caso a Petrobras, ela estava fazendo uma transação comercial benéfica e vantajosa para ela, independente dela ter participação no controle societário ou não. Isso para nós, principalmente que vimos no mercado financeiro, é uma questão que a gente conhece profundamente. Então foi aberto e continuava-se uma discussão sobre a renovação da questão do preço do nafta. E nós conseguimos chegar a bom termo depois de uma extensa negociação, que eu acho que durou mais de 6 meses, onde havia até uma pressão do Ministério da Minas e Energias, da própria sociedade, do setor de indústrias químicas, etc. e tal, que estava apreensivo em relação à nafta. A Braskem, ela consumia em torno de 7 milhões de toneladas ano. A Petrobras produzia 3,5, o restante ela também importava para repassar a Braskem. E nessa condição a gente conseguiu então finalmente ter um contrato que se tornava vantajoso para a empresa, que foi 102% na média, 102% do índice ARA, que é um índice que regula esse mercado. Um índice Amsterdã, Roterdã e Antuérpia. Então foi uma transação extremamente vantajosa e finalmente a gente conseguiu isso, até porque, por investigação aqui da Lava Jato, e porque a Petrobras forneceu, durante a minha gestão, a conclusão de uma CIA, uma comissão interna de apuração, onde a Petrobras se sentiu lesada, nessa negociação anterior que teria ocorrido aí pelo 2006, 2007, não me lembro bem, e que eu acho que o Meritíssimo conhece bastante, até porque isso foi questão da ação que aqui ocorreu. Perfeito. Eu já perguntei para o senhor sobre se o senhor sabia, tinha conhecimento sobre emissão de notas pela empresa do senhor André Gustavo contra o Odebrecht, o senhor já respondeu que não. A denúncia faz referência a uma conversa havida entre o senhor e o senhor André Gustavo, dizendo que há um registro nos autos de que essa conversa aconteceu, que houve um contato telefônico entre os senhores. A acusação diz que essa conversa seria sobre a emissão de nota. Isso é verdadeiro ou não? Isso é uma mentira absurda. Nunca tratei desse assunto, não conheço absolutamente nada da vida comercial do seu André. Perfeito. Eu vou pedir ainda no juízo licença para exibir um documento que está encartado no processo 5035-26315, que eu já referi antes, é o evento 1, anexo 22, que está lá, que já foi objeto de pergunta do juízo para o senhor, especificamente uma nota de compra de um automóvel pela empresa ZB Empreendimentos e Participações. O senhor já respondeu inicialmente para o juízo sobre isso. Pergunta que eu quero fazer. Eu não respondi sobre isso. O senhor respondeu sobre esse anexo, mas sobre esse anexo em específico, não. Bom, pergunta que eu quero fazer. Aqui há uma nota fiscal da compra de um veículo. Perfeito. Eu queria perguntar, o senhor pagou esse veículo em dinheiro, em espécie? Não, isso foi uma transferência por TED da conta da ZB, da empresa de patrimônio familiar. Uhum. Eu vi anexado nos autos uma cópia, que não está aqui nesse momento, que constou lá no depósito da empresa beneficiária, da concessionária, como depósito em dinheiro. Na verdade, um valor desse você tem que fazer uma transação pessoal, não dá para ser uma transação por internet, dado o valor, R$325 mil. Eu compareci a uma agência do Bradesco, que é a minha agência, onde nós temos a conta, eu e minha filha, porque precisava-se de 2 assinaturas. Foi feito ali um procedimento no caixa, onde ela debita a conta e faz um depósito lá para a concessionária. Isso é facilmente comprovado
Junto ao Bradesco. O registro foi bancário vai simplesmente- olhar o saque correspondente. Exatamente. Vai ter o débito na minha Na outra conta e o conta. crédito na outra conta instantaneamente. Perfeito. Diz também a acusação que o senhor supostamente teria conversado com o senhor André por meio do aplicativo Wicker para supostamente esconder os fatos que o senhor estava tratando com ele. Eu queria pedir licença para exibir para o senhor o documento 50, o documento constante no processo 50.35.263.15, é o evento 1, anexo 21, que tem a captura das telas do Wicker. E queria perguntar para o senhor sobre essas capturas de tela. Se o senhor podia... Mas aí, doutor, eu já perguntei sobre isso. Tem perguntas adicionais? Queria saber se isso tem alguma relação com os fatos tratados na ação penal. Bem, aí eu já Aqui perguntei também acho pra que não eles, são as né? mesmas, Não, meritíssimo. são sim. São não, excelência. São São do dois. captura do André. São dois. Tá bom, perfeito. Desculpe, Então, Vossa Excelência a- perguntou sobre o relatório 99 e esse é o Tá. 98. Perfeito. Qual é a pergunta, doutor? Se o senhor vê aí alguma relação dessas conversas com o tema tratado nesses autos. Absolutamente nenhum. Isso aqui, pelo que eu estou entendendo aqui, eu não estava trabalhando, estava fora, provavelmente. Isso aqui deve ter acontecido num fim de semana, não sei exatamente o que é. Eu acho que se dizia a respeito àquela questão, salvo engano, se eu não posso afirmar isso com precisão, de tratar daquele assunto da reserva lá no Nanai. E aí eu acho que eles estavam tentando falar no celular da minha filha, não conseguia. Eu dei o meu número, parece que não conseguiu, aí eu falei para ligar para minha esposa no número dela. Uhum. É só esse? Sim, precisam ter na sequência. Os outros eu acho que são aqueles que o meritíssimo já indagou. Ou tem algum que você... O senhor vê em algum dessas com alguma relação com os Nenhuma. fatos tratados nesta ação penal? Absolutamente nenhuma. Eu estou satisfeito, Excelência. Muito obrigado. Obrigado, senhor Benedito. Tenho 4 perguntas muito rápidas e vou fazê-las. Primeiro, boa tarde, João. Boa tarde. O senhor disse, respondendo à pergunta do ilustre magistrado, que já não estava mais no Banco do Brasil quando se aprovou o crédito da agroindustrial. É isso? Perfeito. Então, mas a pergunta que eu quero fazer é mais específica. Mesmo assim, já fora do Banco do Brasil, o senhor de alguma maneira interferiu para esta aprovação? Não tive o mínimo nem conhecimento da data de aprovação disso. Eu vim me inteirar desses fatos após a questão colocada aí nos autos. Aproveitando esta pergunta, o senhor disse que extinguiu na Petrobras as alçadas individuais. O que significa isso, por favor? Eu imagino alçadas individuais decisórias, não é isso? O senhor pode explicar isso, por favor? Determinados cargos, funcionários, detinham alçadas individuais, onde ele podia aprovar determinadas despesas ou investimentos monocraticamente. Eu acho que isso não é salutar para empresa nenhuma, até porque eu vinha de uma empresa de uma governança muito forte. Então, no primeiro ato, no meu primeiro dia de trabalho, eu suspendi, quando eu fiquei sabendo que existia ainda esse determinado tipo de situação. Nós começamos, então, um trabalho, inclusive com o apoio de consultoria externa e interna, para fazer toda uma reorganização administrativa da empresa, onde se estabelecesse só decisões em alçadas colegiadas e em várias camadas de alçada. Perfeito. Isso havia no Banco do Brasil quando o senhor ficou 6 anos na gestão do banco? Sim, perfeito. O senhor implantou isso? Foi o senhor que implantou isso? Na Ou verdade, já precedia? Não, isso já precedia. O que houve sempre foi avanços na questão da governança do banco. Perfeito. E, enfim, era assim que o banco trabalhava. Perfeito. Foi mencionado o problema do senhor ter ido a reuniões com altos executivos ou mesmo controlador da Odebrecht sozinho. E o senhor já respondeu essa pergunta do ilustre juiz, mas eu queria indagar mais especificamente o seguinte: o senhor participou de outras reuniões com outros empresários sem se fazer acompanhar de assessores? Isso é um fato absolutamente normal, até porque o presidente da empresa, normalmente ele tem encontros mais institucionais.
Então, por exemplo, se eu vou participar de um almoço, né, sou convidado para um almoço com o presidente da empresa X, eu não vou levar um assessor, um auxiliar para um encontro desse. É comum isso para qualquer presidente, até porque a gente trabalha no almoço, no Tô jantar, satisfeito. e várias empresas, inclusive essas citadas na Lava Jato. Eu posso citar, inclusive, complementarmente aqui, que eu me lembrei de uma, que dizia respeito a uma situação do estaleiro Atlântico Sul, onde eu e Luciano Coutinho, então presidente do BNDES, fomos tratar do encaminhamento daquele assunto, que envolvia as duas empresas, com as empresas sócias do estaleiro, e isso foi feito fora da Petrobras também. Perfeito. Sr. Benigni, para encerrar, agradecendo já antecipadamente, o senhor mencionou ainda que lateralmente, respondendo à indagação do ilustre juiz-presidente, o senhor ficou surpreso com o valor de uma conta de $10 mil por conta da cobrança do motorista. Queria entender isso aí. É irreal? O senhor, pelo que eu vi, está acostumado a contratar motorista quando se desloca para fora do Brasil. Então, eu queria perguntar, o senhor ficou 10 dias com motorista? Ou algo parecido, algo né? 7 parecido. a 10 dias? Se a gente partir desse... Lógico, é totalmente fora da normalidade. Eu nem sei se ele provou, né, de fato, que pagou o motorista esse valor. $10 mil por 10 dias seria $30 mil se o cara trabalhasse num mês. Um salário de $30 mil, eu acho que nem o presidente do Banco do Brasil recebia. Muito obrigado. Senhor presidente, eu estou satisfeito. Certo. Então, eu iria abrir O senhor teria alguma coisa mais a falar, mas me parece que o senhor já respondeu no início das indagações. Eu só queria fazer o algumas... seu defensor já fez um desabafo e coisa assim. Eu se o senhor fiz tiver desabafo? alguma coisa... Não, eu. Se o senhor tiver alguma coisa a acrescentar, mas não repetir aquele lá. Não, de forma alguma eu ouvi, disse. o senhor tem todo o direito de falar e tal, mas eu ouvi atentamente. Ok. Não, eu só queria complementar de uma forma bastante rápida a situação a que eu estou exposto, e eu queria a compreensão do senhor. Eu sei que o senhor é uma pessoa capacitada e imparcial, né? Entender de fato, e eu queria fazer aqui uma analogia para que o senhor entenda a situação a que eu estou exposto. Eu queria fazer uma situação hipotética, onde o senhor recebesse um dia uma ligação de um colega lá de faculdade, onde o senhor se formou, e ele pedisse encarecidamente que o senhor pudesse atender um advogado, né? O senhor atendeu esse advogado. Esse advogado era patrono de determinados processos que transitavam na sua jurisdição. Depois, por óbvio, o senhor acabou tomando uma decisão em relação a esse processo, nem se lembrava mais em relação a isso. Aí, um belo dia, alguém comenta que esse seu colega recebeu um determinado valor por ter conseguido marcar essa reunião com o senhor. É mais ou menos a situação que eu estou vivendo, doutor Moura. Não existe nenhuma prova. Eu sou inocente, vou reafirmar isso até o fim da minha vida. Eu jamais solicitei ou autorizei que alguém fizesse meu nome, qualquer pedido de propina. Não existe nenhuma prova, nem testemunhal, nem material nos autos. Eu cansei de ler eles. Estou há 6 meses preso, com a minha vida e a da minha família destruída. Então, eu queria só complementar isso, que eu tenho orado muito pela Santíssima Trindade, pela Virgem Maria, que ela lhe ilumine, e o senhor faça a justiça devida nesse caso, e repare o mal feito que foi feito com a minha vida. Obrigado. Certo, senhor Ademir. Então, fica encerrado o interrogatório do senhor Ademir Bendini.